A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está vivo. O que nos traz segurança, o que nos traz firmeza, o que nos traz esperança, o que nos traz fé, o que nos traz alívio, o que nos traz convicção e paz, é saber que Ele está vivo. Não é à toa que esta canção diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Só porque Ele vive. Porque Ele vive, não há mais temor. Não tenho medo, porque Ele vive. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, que está vivo. Por isso, não temerei. Conforme está escrito lá no livro do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos celeiros, nem vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Ele vive. Declare na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, no seu trabalho, porque Ele vive. Porque Ele vive. Você pode passar por muitas circunstâncias difíceis ao longo da sua caminhada, mas o que nos traz tranquilidade, o que nos traz paz, é o fato de saber que Ele vive. Na sua vida, declare: Nilda Reis, Thelma Silva, Rafael Costa, Keiciane Félix, Laila Vitória, Elisete Ladeira, Angélica Maura, Maria José, Josimeire Tavares. Declare: porque Ele vive. Ele vive. Ele morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo se colocou vazio. A pedra que selava a entrada do túmulo onde colocaram o corpo do Messias, naquela sexta-feira, a pedra foi arremessada, foi lançada. Ela não pôde conter a glória daquele que está vivo e reinando. A pedra não pôde detê-lo. Josi Tavares, a pedra não pôde detê-lo. Pablo, Edilma, a pedra não pôde conter a sua glória, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é o Senhor. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me abalar. Não é à toa que no Salmo 125 a Bíblia nos ensina que os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Você já viu a montanha se abalar? Daniane Melo, bem-vinda. Você já viu uma montanha ficar abalada? Você já viu uma montanha ficar preocupada? Pode chover, pode nevar, pode ventar, a montanha não se abala. A temperatura pode subir, a temperatura pode cair, a montanha não se abala. Pode ter crise, pode ter guerra, pode ter confusão, pode ter peste, pode ter pandemia. A montanha não se abala. Ela permanece para sempre. E nós vemos o salmista escrevendo exatamente isso. Aquele que confia no Senhor
é como a montanha, lá o monte Sião, não se abala. Ariane Toledo, bem-vinda, Deus abençoe. Aquele que confia no Senhor não se abala, ele permanece para sempre. Ana Adrialves, Deus abençoe. Então o que eu preciso declarar? Antes de qualquer outra coisa, porque ele vive. Francivânia, Deus abençoe. Eu posso crer no amanhã só porque ele vive. Não independe das circunstâncias, independe da política, independe do governo, independe da inflação, independe da crise, independe da pandemia. O fato é que ele vive. Ana Silva, Deus abençoe. Sinai Reis Festas, Deus abençoe. Porque ele vive, eu posso confiar. E não preciso, Cléo, Deus abençoe, eu não preciso me abalar. Não se abale, meu irmão. Não se abale, minha irmã. Não se preocupe, não se estremeça, não se desespere, nem se apavore. Lembra quando os discípulos ficaram desesperados por causa da tempestade? Pois é, enquanto eles estavam desesperados, Kleber, seja bem-vindo, Deus abençoe. Enquanto eles estavam desesperados com a tempestade, Jesus dormia. Jesus descansava. Porque ele confiava no Senhor. E é interessante, isso é muito importante, o que eu vou lhe dizer agora, preste atenção. Quando alguma coisa não vem do Pai, você repreende e acabou-se. Jesus levantou, ele sabia que aquela tempestade não vinha do Pai, ele repreendeu a tempestade. Tânia Cardoso de Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Ele repreendeu a tempestade e acabou-se, a tempestade cessou. Eu só preciso ter comunhão com Deus a tal ponto de saber aquilo que vem do Pai e aquilo que não vem do Pai. Márcio Lima, bem-vindo, Deus abençoe. Eu só preciso saber o que vem do Pai. Se aquilo que vem do Pai, eu vou passar por ele, para aquilo. Se não vem do Pai, eu repreendo e acabou-se. Simples assim. Simples assim. Cleanes Maria, Deus abençoe. Então eu preciso andar com Deus a tal ponto de saber o que vem do Pai, ouvir sua voz. Jesus sabia que aquela tempestade não vinha do Pai, ele repreendeu e ficou tudo calmo, ele continuou tranquilo. Ele não se abalou com a tempestade, ele não se abalou com o vento, ele não se abalou com o mar. Não se abale. Não se abale. Independente das circunstâncias, da crise, até do luto, nós passaremos pelo luto. Mas Deus se alegra na morte do justo, é interessante isso. A perspectiva de Deus em relação ao luto é diferente. A perspectiva do Senhor em relação ao luto é muito diferente da nossa. Curioso isso, não? A gente fica abalado, acabado, arrasado, detonado. Ana Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas a perspectiva de Deus é outra. A perspectiva de Deus em relação à enfermidade é outra. A perspectiva de Deus em relação à morte é outra. Então eu preciso andar com Ele e conhecer o seu caminho. Examine exatamente o que diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, fica firme para sempre. Eu tenho que permanecer firme, firme, firme na promessa. Tatiana Félix, bem-vinda, Deus abençoe. Porque como o monte está em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo. Versículo 2. O Senhor está à nossa volta. Se alguma coisa está acontecendo e não provém de Deus, eu repreendo. E se provém de Deus, eu atravesso a crise, eu atravesso o deserto, eu atravesso o Mar Vermelho, eu atravesso o Jordão, eu atravesso a crise, eu atravesso a prova. E vou chegar do outro lado e ainda cantar o hino da vitória. Mas eu não posso me abalar. Chega o dia da mudança do cenário. E é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Sim, viveremos o luto, viveremos o dia mau. O dia mau chegará para todos nós. Mas a questão é não se abalar.
Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso simplesmente lamentar, mas não posso me abalar. Jesus não se abalava. Jesus não se abalava. Luciane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Não quer dizer que ele não sentia, porque o próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro, por exemplo. Mas aquela morte tinha um propósito. Antônio Antunes, bem-vindo, Deus abençoe. Então eu preciso conhecer o propósito de Deus e andar no caminho do Senhor. Andando no caminho do Senhor, eu conseguirei alcançar aquilo que Deus tem para mim. Primeira lição desta noite, de 28 de fevereiro, último dia de fevereiro deste ano. Olha, já se foram 2 meses de 2023, faltam 10. E aí, você está preparado para viver 10 meses de vitória? Está preparado para viver 10 meses de bênção? Está preparado para viver 10 meses de conquista ou vai continuar abalado? Chegamos ao último dia, 28 de fevereiro de 2023, às 23 horas e 24 minutos, horário de Brasília, últimos minutos do mês de fevereiro. Aline Albano, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não se abale. Tem mudança de cenário. Tem mudança de cenário a caminho. E é sobre isso que nós vamos ministrar. E quero orar com você. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis. João 16,33 diz que no mundo nós passaremos por aflições. Shirlene Souza, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Mas Jesus disse assim, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Pois eu venci, disse Jesus. Então eu não posso me abalar, eu preciso me animar. Essa é a questão. Porque o abalado está desanimado. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. Você pode recuperar as lives anteriores. Altos e baixos. Quem é aquele que te guia? Cida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você precisa entender a palavra de Deus e não pode se abalar. Porque os que confiam no Senhor são como um monte, não se abala. Suelaine Gomes, Deus abençoe. Então vá compartilhando essa live enquanto a gente ora para que muitas vidas sejam alcançadas através da palavra e recebam a oração, em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós queremos apresentar todas estas vidas conosco nesta transmissão. Visita cada família, cada lar, cada parentela, cada núcleo familiar, cada casa aqui representada. Entra, Senhor Deus, na saúde, curas e enfermidades, Pai, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Em nome de Jesus, completa a tua obra na vida do teu povo. Cura os enfermos, Pai. Opera nas finanças. Abre porta de emprego. Juliana Silva, bem-vinda. Deus abençoe. Abre porta de negociação de dívida, de quitação de financiamento, em nome de Jesus. Abre porta de emprego, Pai. Traz também resposta judicial, aqueles que têm questões na justiça. Entra com providência, Pai, nas ações de execução, de inventário, nas ações trabalhistas, Pai, entra com providência em nome de Jesus. Completa a tua obra, Pai, pois tu és Deus. Mostra a tua glória, Senhor, a fim de que o povo creia que o Senhor é Deus. Entra, Senhor Deus, na vida de cada um, ministrando cura, ministrando graça, ministrando livramento, mas especialmente fé. Porque está escrito na palavra, o meu justo viverá pela fé. Porque está escrito na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Completa a tua obra, Rita Cruz, Deus te abençoe. Completa a tua obra, Pai, na vida deste povo que se chama pelo teu nome. Visita, Senhor Jesus, os ministérios aqui representados. Completa a tua obra na vida do Jorge, em nome de Jesus. Da Anne, em nome de Jesus. Entra com providência, Pai, porque tu és Deus de resposta, tu és Deus de cura, tu és Deus de graça, tu és Deus de livramento e de milagres.
Visita os ministérios aqui representados, Pai. Desperta os ministérios que estão adormecidos. Renova as forças e completa a obra. Em nome de Jesus. Pai, eu creio num Deus que surpreende. Eu creio num Deus que vai além. Eu creio num Deus que opera milagres. Portanto, visita o coração do teu povo nessa noite, não apenas os que estão conosco aqui na live, mas também estes, cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Entra, Senhor Deus, com autoridade e poder em cada família, em cada vida, em cada lar. Em nome de Jesus. Toca nos corações, traz livramento, traz salvação, traz cura, traz restauração. Restitui, Pai, em nome de Jesus. Levi e Magda, Deus abençoe. Completa, Senhor Jesus, a tua obra. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua glória. Abre, Senhor, aquilo que nós não podemos abrir. Se for necessário, fecha aquilo que nós não podemos fechar. Chega, Senhor Deus, onde nós não podemos ir. Vá, Senhor, e faça aquilo que nós não podemos fazer. Mas tu podes, porque só tu és Deus. Que esta noite, este finalzinho do mês de fevereiro, seja um indicativo daquilo que Deus fará nos meses restantes deste ano de 2023. Assim como temos ouvido da parte do Senhor, 2023, o ano do cumprimento das promessas. Senhor, que se cumpra a tua palavra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade em cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos e irmãs, escutem com atenção, porque chegou o tempo de nós começarmos a romper em fé. Chegou o momento de nós quebrarmos a barreira da incredulidade. Eu não sei o que está te impedindo, o que está te limitando, o que está te dominando, te amarrando, te oprimindo e te paralisando. Você sabe, eu não sei. Eu sei a minha dificuldade, aquilo que me impede, aquilo que me atrapalha. E nessa noite eu quero te convidar a colocar isso diante do altar de Deus. Vem comigo para a palavra, em Isaías capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esse é um texto muito conhecido. Isaías estava no templo, num ano de luto. Por isso eu falei sobre o luto agora há pouco. Num ano de luto, o rei Uzias havia falecido. E Isaías se encontrava no templo. Então, no meio do luto, da tristeza, da dor, da perda, da angústia, Isaías estava num momento difícil da sua vida. Há quem diga que Uzias era tio de Isaías. Então eram próximos. Obviamente que Isaías sentiu a morte do rei Uzias. E ali estava Isaías. E naquele momento crucial, crítico, tão difícil, tão delicado, tão contrário, tão desfavorável, Deus mudou o cenário e mostrou a sua glória. Porque foi no ano da morte do rei que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, o Senhor manifestou a sua glória. Aí ele contempla os serafins e por aí vai.
o texto, você pode ler depois os primeiros versículos do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, até chegar no momento em que Deus muda até a situação de Isaías. Porque Isaías vê tudo aquilo e ele diz: eu vou morrer, ai de mim, ai de mim. Luci Teixeira de Oliveira, Dermeval Lopes, Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Isaías diz assim: é o meu fim, eu vou morrer, eu vi a glória do Senhor, os meus olhos contemplaram a glória do Senhor. Eu estou liquidado. Porque olha só a presença. Daula Lacerda, bem-vinda, Deus abençoe. Ele contemplou aqueles serafins que diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa glória toda, Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou perdido, eu vou morrer. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, e os meus olhos contemplaram, não o rei Uzias que morreu, mas o rei dos reis e o Senhor dos senhores. A partir dali começa a mudança de cenário na vida de Isaías. A partir dali começa a mudança de cenário. Um dos serafins voa em direção ao altar, ele toma com um tenaz uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E purifica aquele homem. Isaías entra no templo no ano de morte do rei, lábios impuros, em outras palavras, vamos usar um português mais simples, boca suja, e sai de lá profeta. Ele entra boca suja e sai profeta. Grazi Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Olha que mudança de cenário. E não apenas profeta, mas inclusive um dos profetas maiores, ao lado de Ezequiel, de Jeremias e de Daniel, um dos maiores profetas de Israel, e o profeta messiânico, que tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 53 do livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai falar de Jesus. Isso não é pouca coisa. Mas um homem que chegou boca suja, no ano de luto, de perda, de dor, de crise, e Deus mudou o cenário. E com isso eu quero lhe dizer, já vamos concluir, as nossas lives são rapidinhas, você sabe disso. Por isso é tão importante convidar logo no início. Queridos, se você crê, você verá a glória de Deus. Mudança de cenário Deus tem para você. Se você crê, vai viver mudança de cenário. Se você crê, vai viver mudança de cenário na sua casa, na sua vida, na sua parentela, na sua família, no seu trabalho. Se você crê, vai viver mudança de cenário na sua saúde, no seu ministério. Você está doidinho para viver mudança de cenário? Você está doidinha para viver a mudança de cenário? Sabe quem é que muda o cenário? É Deus. E não interessa se o rei morreu, se você perdeu, se tomou um calote, se perdeu o emprego, se foi despedido, não interessa se ficou doente, se o governo que foi eleito não é o que você votou, não interessa se está em crise, se tem inflação, se tem guerra na Ucrânia, não interessa. Porque quem muda o cenário é Deus. Mas a questão volta para o Salmo 125. Os que confiam no Senhor não se abala. Se você estiver abalado, Deus não vai poder mudar o teu cenário, crente. Não se abala. Os que confiam no Senhor não se abalam. Tenho conversado com pessoas, existem tantos crentes abalados hoje em dia. Como é que pode? E eu fico ainda tentando entender. O povo entra na live, pede a oração e sai fora. Que fé é essa? A gente ora, tudo bem, não tem problema. Mas eu preciso ter uma atitude. A atitude, eu vou ficar aqui igual Jacó. Lembra?
eu não solto você, seu anjo, enquanto você não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar o meu cenário. Você já pensou se Isaías contemplasse tudo aquilo e saísse correndo? Deus não ia mudar o cenário dele, não. Mas Isaías permaneceu ali. Isaías permaneceu ali. E Deus completou a obra. Deus completou a obra. E aí, você está pronto para Deus completar a obra na sua vida, Rô Freire? Você está pronto para Deus completar a obra na sua vida? O que é que você me diz, meu irmão? O que é que você me diz, Maristela, Nilda, Juliana, Ana Paula, Shirlene, Francivânia, Thelma, Antônio, Márcia, Patrícia, Laila, Daniane? O que é que você me diz, Elisete, Angélica? O que é que você me diz, Adriana, Rose, Rô, Renata? O que é que você me diz, Ariane, Luciane, Daula Cerda? O que é que você me diz, Maria José, Suelaine, Josimeire, Graciele, Patrícia, Ceila, e Águida? O que você me diz? Maria Rabelo, Tânia, Kleber, Roberto, o que você me diz? Você está pronto para Deus mudar o teu cenário? Ou vai continuar do mesmo tanto? Vai continuar abalado? Eu não sei quanto a você, mas eu entendi que este ano, este aqui, é ano de cumprimento de promessas. Então, decidi não me abalar, porque eu quero viver a promessa. E aquele que se abala, não vive a promessa. E aí, querido, quando você decide, pouco importa o que acontece ao redor. Pode ser até no ano da morte do rei Uzias. Pouco importa. Ah, Deus mandou continuar com as lives. Ah, mas tem agora menos gente do que tinha antes. Pouco importa. Pouco importa. Porque eu decidi não me abalar. Eu decidi não me abalar. Porque eu creio num Deus que muda o cenário. Eu decidi não me abalar para viver a promessa. Eu decidi não me abalar. Sabe por quê? O abalado, ele duvida. E a incredulidade impede o milagre. Não é à toa que Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Aquela pedra era a própria incredulidade. Não podemos tirar, Senhor, já cheira mal, mas peraí, eu vim aqui fazer algo diferente. Se não tirar a pedra, Lázaro vai continuar morto. É aí que entra a fé. E fé só tem aquele que não se abala. Porque se você ficar abalado, você não tira a pedra. E se você não tirar a pedra, Lázaro não volta. Lázaro não ressuscita. Precisa ser firme. Em outras palavras, precisa ser forte. E só é forte porque o abalado é fraco. Já ouviram aquele crente? Parece aquele passarinho, a galinha, que a gente chama galinha da Angola. Eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Já ouviram? Vive fraco. Mas aí a Bíblia vem e diz o contrário. Seja forte. O fraco está abalado. Por isso que ele é fraquinho. Ele está abalado. Mas os que confiam no Senhor não se abalam. Já viu um monte ser fraco? Ele suporta a tempestade. Ele suporta vendaval. Ele suporta até terremoto. Ele não se abala. Mas ele permanece. Para sempre. Chegou a hora de eu e você crermos que Deus vai mudar o cenário.
E o primeiro desafio, sabe qual é? Vencer o medo. Mas aí já é papo para um outro dia. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um bom descanso, uma ótima noite, uma quarta-feira vitoriosa, um mês de março abençoado, e se Deus quiser, a gente se encontra por aqui amanhã. Marcado o encontro, deixo o meu abraço, cheiro no coração, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Cheiro no coração. E até amanhã, se Deus quiser. Shalom.